Ruja como uma mamãe. Reconheça a mensagem. Muitas das mensagens que emanam do feminismo moderno são confusas e contraditórias. Abre aspas. Não objetifiquem o corpo da mulher. Abre parênteses. Se alguém fizer isso, vamos tirar a camiseta em protesto. Fecha aspas e parênteses. Pare de explorar as mulheres, mas vamos marchar pelos direitos das profissionais do sexo e ignorar completamente o fato de que mulheres são apedrejadas mundo afora por simplesmente desobedecerem ao marido. Traga à memória nosso capítulo sobre marxismo e lembre-se de que essa falta de clareza pode ser estratégica. Por uma questão de brevidade, eu, Hillary, darei ênfase àquelas mensagens mais populares e básicas. Você provavelmente já ouviu uma ou mais delas. 1. Empoderamento feminino. Você verá esta mensagem em mochilas para meninas, fichários, camisetas e muito mais. Não há nada de errado em ter orgulho de ser mulher. É quando elevamos um gênero acima do outro que começamos a trilhar um terreno perigoso. Você jamais verá o termo empoderamento masculino em nada. Isso tem nome, masculinidade tóxica, e o pessoal tem feito pílulas para tratar isso hoje em dia. Aqui nós temos uma nota de rodapé que é: por pílulas, refiro-me à superabundância de meninos tomando pílulas para TDAH. Ver Peg Tyree, The Trouble with Boys, New York, Harmony, 2009. E Christina Hoff Sommers, The War Against Boys, New York, Simon & Schuster, 2015. 2. Parem de guerrear contra as mulheres. Aborto e feminismo são hoje tão entrelaçados que defensores pró-vida são acusados de, literalmente, travar uma guerra contra as mulheres. Deixe-me pensar, sequestro linguístico? Pesquise na internet a frase guerra contra as mulheres e você encontrará um tsunami de artigos sobre isso. O compromisso com o direito ao aborto é um dos principais aspectos da terceira onda do feminismo, fator que afastou os conservadores da causa e deixou inúmeras pessoas numa posição desconfortável para com o movimento. 3. Homens são desnecessários. Essa começou em 1970 com a frase, abre aspas, uma mulher precisa de um homem como um peixe precisa de uma bicicleta, fecha aspas. Preste atenção nos filmes e em muitos programas da TV, até mesmo na programação infantil, e você verá um fluxo constante de diálogos e histórias que reforçam a mensagem de autonomia feminina e incompetência masculina. Mulheres não precisam de homens para nada, nem mesmo para ter filhos. O futuro é feminino. Aqui nós temos outra nota de rodapé que diz: ainda que eu já tenha gostado de Os Simpsons, acredito que seu roteiro ajudou a abrir alas para a divulgação desse modelo, ainda mais com toda a bobice de Homer. 4. A mulher pode ser melhor em tudo que os homens conseguem fazer. Hoje em dia, muitas mulheres não estão mais tentando provar que são tão boas quanto os homens, mas sim que são melhores. Para uma visão interessante a respeito do que tudo isso está fazendo com a psique de nossos meninos, leia The War Against Boys, A Guerra contra Meninos, livro de Christina Hoff Sommers. Use de discernimento, afirme o bem e rejeite o mal. Não seremos capazes de falar dessas coisas com sabedoria sem primeiro reconhecer que as mulheres foram maltratadas no passado, são maltratadas hoje e muito provavelmente serão maltratadas no futuro. Não só a história está repleta de exemplos, mas nosso mundo está cheio de crianças forçadas a se casarem com adultos, escravidão sexual, mutilação genital feminina, mulheres sendo tratadas como propriedade, objetificação e aborto seletivo por sexo. Mesmo em nosso ocidente moderno e supostamente iluminado, ainda lidamos com estupro, abuso doméstico e assédio sexual, atos significativamente fortalecidos pela objetificação e exploração em massa de mulheres por meio da pornografia e da prostituição. Infelizmente, a igreja não é inocente nesse caso. Quando tiver a oportunidade, leia as páginas 10 e 22 do relatório do grande júri sobre abuso sexual infantil na Diocese da Pensilvânia. Leia, coloque-se no lugar das vítimas e imagine todas as pessoas que participaram do encobrimento em massa dos eventos que destruíram a vida das vítimas. Mantenha essa imagem em mente enquanto lê o que eu vou falar agora. Uma vítima desesperada para ser ouvida ignorará as falhas de um movimento que está disposto a ouvi-la e indignar-se por ela. Leia isso novamente. E de novo, mais uma vez, releia até entender de verdade. Entendeu o que tem acontecido?
Há mulheres que já foram tão abusadas que se alinham com qualquer um que esteja disposto a ouvi-las, a acreditar nelas e participar de sua raiva, não importando o que aconteça. O abuso foi ruim o suficiente, mas o descaso voluntário e o encobrimento seletivo só causam mais danos. A igreja está vendo apenas a ponta do iceberg com o movimento Me Too, eu também. E, a propósito, #eu também para uma de nós. Por que foi necessário um movimento secular para levar a igreja a ponto de finalmente reconhecer a necessidade de lidar com a própria sujeira? Há um número quase imperdoável de histórias surgindo na mídia. São clérigos católicos e protestantes encobrindo líderes abusivos e permitindo que eles mantenham posições de autoridade. Antes de criticarmos o feminismo moderno, e há muito o que criticar, devemos primeiro remover as enormes traves de nossos próprios olhos. Negar a verdade dessas atrocidades dentro da igreja não é a maneira de combater as mentiras culturais embutidas no feminismo moderno. Podemos defender os direitos das mulheres sem engolir as mentiras infiltradas. Em segundo lugar, podemos ser gratas pela defesa e proteção das mulheres pelo feminismo em termos de oportunidades econômicas. No passado, mulheres solteiras tinham meios limitados de se sustentar, sendo que algumas tinham que se voltar à prostituição para sobreviver. O casamento era a principal forma de cuidado. Mas e se a mulher fosse espancada em casa? Pois é difícil, né? Uma pena. Ela tinha de se sentar e aceitar, ou sair e ficar sem um teto, ou mesmo se expor a situações ainda piores. Sim, muitas mulheres pegam a tão suada liberdade de que podem desfrutar hoje e abusam dela. Mas em nome daquelas que conseguiram escapar de situações verdadeiramente violentas, obrigada, feminismo. Finalmente, você se lembra do nosso capítulo sobre sequestro linguístico? A palavra patriarcado foi sequestrada. Historicamente, patriarcado significa governo dos pais e não governo dos homens. Na cosmovisão cristã, os pais são ordenados biblicamente a liderar, servir e proteger suas famílias, e espera-se que façam isso de uma maneira que reflita o amor e o cuidado de Deus. Eles devem liderar, servir e proteger com gentileza, em plena dependência da orientação e da força de Deus. Nos tempos bíblicos não havia sistema de seguridade social ou Ministério da Educação. Tudo girava em torno do contexto familiar. Visto que era aquele o ambiente, precisava haver um senso de ordem e autoridade. A estrutura patriarcal pretendia ser protetora, não opressiva. Tragicamente, há homens que abusam de seu papel, explorando e maltratando as mulheres. Assim, nós cristãs podemos concordar plenamente com as feministas modernas que dizem que um cenário assim é moralmente errado. Isso é exatamente o que o feminismo da primeira onda promovia. Para os propósitos deste capítulo, usaremos o termo patriarcado da maneira como as feministas modernas o usam, embora sem gostar disso. #resgate ao patriarcado. Quais são algumas das mentiras mais comuns do feminismo contemporâneo? Primeira mentira: nossa sociedade, aparentemente democrática, não passa de um meio onde homens controlam mulheres. As mulheres que resistem a essa mensagem são vistas pelas feministas da terceira onda como prova de que o patriarcado está vivo, vai muito bem e é altamente eficaz em cegar as mulheres à opressão patriarcal. A Lisa teve uma linda batalha de 2 dias no Twitter com um bando de gente lhe explicando o feminismo, insistindo que reconhecesse quão oprimida ela era. Quase nos afogamos em tanta ironia. Segunda mentira: a biologia é injusta. Em vez de enxergar as diferenças entre homens e mulheres como belas e complementares, coisas feitas à gravidez são vistas como desvantagem, uma doença ou melhor, um tumor que deve ser removido. A capacidade de interromper uma gravidez supostamente nivela o espaço de atuação entre homens e mulheres. A isso respondemos que, se as mulheres precisam de cirurgia para serem iguais aos homens, aqui está a admissão de que não nascemos iguais. Essa suposta desigualdade é realmente ofensiva para nós como mulheres, e, no entanto, são as próprias mulheres que defendem esse absurdo. O aborto, abre aspas, sob demanda e sem justificativas, fecha aspas, tornou-se um direito sagrado para a feminista moderna. Esqueça o patriarcado, pois agora a mulher precisa lutar contra seu próprio corpo para alcançar igualdade. Mas, uma vez que é negada a biologia, a ideia de gênero se torna nada mais do que uma construção social opressora. Querida, se você precisa negar a realidade para vencer uma batalha, você já perdeu a guerra.
Terceira mentira, a esfera de ação tradicionalmente masculina é mais importante. O trabalho fora de casa é considerado campo de atuação masculino e o domínio privado do coração e do lar é visto como feminino. A mensagem sutil transmitida às mulheres hoje é que se você é uma mãe que fica em casa ou atua em um serviço tradicionalmente feminino, como enfermagem ou ensino infantil, então sua cabeça já se contentou com uma esfera menor. Infelizmente, a feminista moderna não vê como degrada a própria feminilidade ao desvalorizar áreas em que a mulher costuma ser privilegiada. Quarta mentira, o direito à plena autonomia supera até mesmo o direito à vida. Não existe lugar nenhum na sociedade que garanta à mulher o direito de fazer o que bem entende com seu próprio corpo. Basta perguntar a qualquer pessoa que já tenha recebido uma multa de trânsito por falta de uso do cinto de segurança. No entanto, você nunca verá feministas protestando contra isso. Feministas lutam por uma suposta igualdade a qualquer custo, se necessário até mesmo privar o bebê do direito de nascer. Lembra que no capítulo sobre relativismo moral, falamos de como a sociedade muitas vezes escolhe uma virtude, neste caso o livre-arbítrio, e a eleva acima de todas as outras? É isso que está acontecendo aqui. Quinta mentira. O feminismo libertou as mulheres. Uma afirmação parcialmente verdadeira, muito verdadeira para o feminismo da primeira onda e parcial para a segunda onda que combateu o assédio no local de trabalho. Quanto à terceira onda, acreditamos que há um argumento muito mais forte de que o feminismo libertou mais homens do que mulheres. De fato, as mulheres entraram no mercado de trabalho, mas os homens não entraram na cozinha em igual número. Como resultado, muitas mulheres têm o equivalente a 2 empregos em tempo integral, um em casa e outro fora. As mulheres também não ganharam na vida a 4 paredes. Uma vez que a promiscuidade sexual virou padrão, muitos homens pararam de se sentir pressionados a se comprometer e, no lugar da responsabilidade, vivem uma longa adolescência, jogando videogame e se acabando numa vida sexual ativa, desenfreada e inconsequente. Como tudo isso pode ser melhor para as mulheres? Sexta mentira, raiva é poder. Nós 3 percebemos essa tendência dentro do feminismo. E eu, Hillary, tenho uma teoria. Quando uma reação de combate, defesa ou fuga é ativada em nós, experimentamos uma investida bioquímica que simula energia e fornece hiperfoco. Como aprendemos no capítulo 3, quando em modo combativo ou de fuga, a pessoa fica menos capaz de pensar racionalmente. Nosso problema hoje é que as pessoas estão propositadamente se lançando nesse estado frenético, e eu acho que é porque confundem esse pico biológico com uma sensação de poder. Para se manter empoderada, é preciso ficar com raiva. Posso estar errada, mas essa descrição pode explicar a caricatura da feminista raivosa, entre aspas. Justifique e argumente em favor de abordagens mais saudáveis. Esperamos que agora você consiga ver que o feminismo é muito mais complexo do que a maioria imagina. Assim, como ajudaremos nossos filhotes a perpassar o campo minado do pensamento feminista? 1. Reconheça que não existe uma versão única do feminismo. Algumas mulheres se identificam como feministas porque estão reagindo contra abusos reais. Já outras mulheres simplesmente odeiam homens. Infelizmente, uma vez que essas facções e mais outras estão debaixo da proteção do feminismo, fica mais difícil separar a causa legítima da causa ensandecida. Por isso, discernimento é crucial. Mastigue e cuspa e ensine seus filhos a fazer o mesmo. 2. Tenha compaixão das feministas raivosas, mas não das ideias delas. Se uma mulher se sente mais confortável em um estado perpétuo de combate ou fuga, assuma que provavelmente ela está evitando algo aterrorizante. Normalmente, essas mulheres estão assustadas, magoadas e carregam feridas emocionais profundamente enterradas. Pode ser fácil para nós zombar delas, mas isso não é um bom exemplo para nossos filhos. Derrube ideias enquanto ama a pessoa por trás delas. 3. Homem e mulher, Deus os criou. Devemos incutir na criação de nossos filhos uma compreensão bíblica de gênero. A mensagem de igual dignidade e valor em relação a todo ser humano, independentemente de gênero, raça, religião, cultura, habilidade, renda ou posição. É, na verdade, uma mensagem cristã. O apóstolo Paulo, em Gálatas 3:28, declarou, abre aspas, Dessarte, não pôde haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Fecha aspas.
Pode não parecer algo tão chocante agora, mas esse foi um conceito revolucionário no mundo romano do primeiro século. Ateste mediante discussões, discipulado e oração. 1. Discuta as diferenças de gênero dadas por Deus. Mais que isso, celebre-as. Mostre como essas diferenças são complementares e muitas vezes necessárias. Se você tem meninos, diga que um dia eles serão maiores e mais fortes do que você. Como eles usarão essa força para proteger em vez de controlar e explorar? Fale com as meninas que provavelmente um dia serão cercadas por homens maiores e mais fortes do que elas. Como elas se defenderão e serão fortes sem efeminar os homens ao redor? 2. Defina corretamente vaso mais fraco, entre aspas. Leiam 1 Pedro 3,7 juntos. Algumas versões traduzem por parte mais frágil e outras por vaso mais fraco. Muitas ouvem ou leem mais fraco e já logo pensam no conceito de menos que ou débil. Encontre um objeto em sua casa que seja delicado, como um prato de porcelana de casamento de sua bisavó. Fale sobre como você trataria essa louça de maneira diferente dos pratos de plástico. Pergunte aos seus filhos: o fato de um prato precisar ser manuseado com mais cuidado o torna menos valioso? Use este exemplo para explicar como a expressão mais fraco não está sendo usada em sentido negativo ou pejorativo. 3. Ensine perspectivas de gênero saudáveis. Um dos gatilhos para o feminismo não saudável é a estereotipagem ilegítima. Reforçar o gênero não significa dizer às meninas que elas são lindinhas e aos meninos que são fortes, como se as meninas fossem valiosas por sua aparência e os meninos se resumissem às suas habilidades. Você pode ter uma filha que adora esportes, ciência e rolar na lama, ou um filho que adora dançar, cozinhar e pintar. Mostre aos seus filhos que masculinidade e feminilidade se encaixam nos interesses e talentos dados por Deus, e não o contrário. 4. Relacionamentos saudáveis de gênero começam em casa. Não basta simplesmente criticar os erros da cultura e da sociedade. Devemos ser exemplo e precisamos ensinar como com a nossa vida. Que nossos filhos nos vejam tratando seus pais e nossos maridos com respeito. Deixe-os ver como é submeter-se à liderança sem ser capacho ou perder a individualidade feminina. Se você tem meninos, pergunte-se: a maneira como trato o pai dos meus filhos é como eu gostaria que a esposa do meu filho o tratasse? Se você tem meninas, questione-se se a maneira como você é tratada por seu marido exemplifica expectativas saudáveis de como ela deverá ser tratada por seu futuro marido. Se você é um homem lendo este livro, mostre aos seus filhos como é viver de maneira compassiva com a mãe deles, amando-a como Cristo amou a igreja. Algumas considerações finais. Mamães, o desafio que temos diante de nós é elevar a feminilidade sem denegrir a masculinidade. Deus criou homem e mulher, ambos à sua própria imagem. Assim como homens e mulheres são iguais em valor e dignidade, fomos igualmente atingidos pela queda e todos necessitamos de redenção. A cruz de Cristo é o grande equalizador de toda a humanidade. Não devemos lutar para que as mulheres sejam idênticas aos homens, pois ambos são diferentes. Nem devemos envergonhar os homens por não serem mais parecidos com as mulheres. Eles nunca serão. Pessoalmente, nós, mamães ursas, gostamos dessas diferenças com nossos maridos. Vive la différence. Aproveite a tensão e, ao mesmo tempo, lembre-se de que estamos juntos neste louco passeio de barco, passando por mares cada vez mais tempestuosos à medida que nossa cultura fica cada dia mais confusa. Nós, homens e mulheres de Deus, devemos profunda lealdade uns aos outros, apesar de nossas diferenças. Devemos trabalhar juntos a fim de evitar que o barco afunde, para que possamos resgatar o maior número possível de almas que até agora estão se afogando. Patas em oração. Petição. Senhor, ajuda-me a estar contente em meu chamado e a não julgar outras mulheres pelo chamado delas, especialmente outras irmãs em Cristo que escolhem buscar contextos de lar e de trabalho diferentes do meu. Que eu proteja a santidade do meu lar, complemente meu marido, em vez de competir contra ele, e dê o exemplo de uma relação de gênero saudável para os meus filhos. Ajuda-me a ver as maneiras únicas com que o Senhor dotou meus filhos para que eu consiga encorajá-los em sua masculinidade ou em sua feminilidade. Cada gênero com suas dádivas, talentos e interesses, sem impor achismos meus. O Senhor os criou, não eu. Proteja meus filhos das mentiras que são ensinadas sobre gênero e os fortaleça, assegurando-os de quem eles são e a quem pertencem. Adoração.
Eu te louvo, ó Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, por termos papéis diferentes, mesmo sendo iguais na criação. O Senhor é um Deus de propósitos em teus desígnios, criando-nos homem e mulher à tua imagem e semelhança, tendo-nos definido como muito bons. Gênesis 1:31. Traga sua confissão. Perdoa-nos por nossa insatisfação para com os papéis que o Senhor mesmo nos deu e por distorcer a bondade das diferenças complementares. Lamentamos por reduzir uns aos outros a estereótipos e não honrar os talentos e habilidades únicos que o Senhor deu a homens e mulheres. Mais pessoalmente, perdoa-me quando o meu desejo de autonomia e autodeterminação anula a submissão ao teu plano para mim. Pai, que eu não esteja entre aquelas que denigrem os homens e sua masculinidade. Peço teu perdão e correção. Salva-me de negar a biologia e os papéis de gênero com os quais o Senhor nos dotou. Ação de graças. Eu te louvo, ó Pai, porque o Senhor criou homem e mulher, cada um deles único ao seu próprio modo, com diferenças inatas. Eu te louvo porque o Senhor nos projetou como peças de quebra-cabeça que se complementam. Eu te agradeço porque ser feminina não significa ser fraca, e que aos teus olhos ambos os sexos têm igual dignidade, valor e excelência. Obrigada, Senhor, por aqueles que no passado lutaram pelos direitos de que desfruto hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Questões para revisão e meditação. 1. Quebra-gelo. Para você, o que tem de melhor em ser mulher? E o que tem de mais frustrante? 2. Tema principal. As feministas deixaram de lidar com queixas legítimas e tornaram-se colecionadoras de reclamações. Em última análise, homens e mulheres foram criados com igual valor e dignidade à imagem de Deus. Você acha que cristãs podem se identificar como feministas? Por que sim? Ou por que não? 3. Autoavaliação. Vamos agora considerar outro espectro dessa questão. Pegue uma folha de papel, trace uma linha bem no meio e de um lado escreva capacho e de outro odiadora de homens. Pensando em situações da sua vida, você acha que tende a um desses extremos? Justifique sua resposta. 4. Brainstorm. Faça uma lista de todos os efeitos positivos do feminismo que você consegue imaginar. Depois, faça o mesmo com os efeitos negativos. Como podemos defender uma feminilidade bíblica sem afirmar as mentiras do feminismo moderno? 5. Liberte sua ursa interior. Leia o artigo de Sue Bowling, Raising Gender Healthy Kids. Veja o apêndice deste livro na página 313. Com isso em mente, pense em como você, mamãe, pode encorajar seu filho ou sua filha, segundo os talentos e habilidades dele ou dela.